Quartel Canvete Produções apresenta As Crônicas de Spiderwick, Livro 3, O Segredo de Lucinda, de Tony Dieterlitzy e Holly Black. Capítulo 1, em que muitas coisas viram do avesso. Jared Grace tirou uma camisa vermelha, virou-a do avesso e a vestiu de trás para frente. Tentou fazer a mesma coisa com suas calças jeans, mas não conseguiu. O guia de campo de Arthur Spiderwick para o mundo fantástico ao nosso redor ficou em cima do travesseiro, aberto na página das dicas de proteção. Jared tinha consultado o livro cuidadosamente, sem muita certeza de que ele o ajudaria muito. Desde a manhã em que os irmãos Grace voltaram com o grifo, Tibério começara a perseguir Jared. Muitas vezes, ele conseguia ouvir o pequeno gnomo na parede. Em outras ocasiões, Jared achava que o avistara com o canto do olho. Geralmente, Jared acabava sendo vítima de alguma brincadeira nova. Até aquele momento, seus cílios tinham sido cortados. Os sapatos foram encontrados cheios de lama, e algo tinha urinado no travesseiro dele. Sua mãe achava que o novo gatinho de Simon tinha feito xixi, mas Jared sabia a verdade. Mallory foi totalmente indiferente. Agora você está vendo como é. Ficava ela dizendo. Só Simon demonstrava preocupação, e ele realmente precisava preocupar-se. Se Jared não tivesse forçado Tibério a desistir da Pedra da Visão, Simon teria virado churrasquinho em um acampamento de Goblin. Jared amarrou o cadarço de seu sapato cheio de lama e o calçou sobre uma meia do avesso. Ele queria dar um jeito de pedir desculpas a Tibério. Tentara devolver-lhe a pedra, mas o gnomo não a quis. O problema era que ele sabia que se tudo acontecesse de novo, faria exatamente o que tinha feito. Só de imaginar Simon preso pelos goblins, enquanto Tibério ficava ao lado falando por meio de enigmas, Jared ficava com tanta raiva que quase arrebentava os cadarços na hora de dar o nó. Jared! Gritou Mallory do andar de baixo. Jared, venha cá um minutinho! Ele se levantou, enfiou o guia debaixo do braço e deu um passo em direção às escadas. Caiu imediatamente, batendo a mão e o joelho no assoalho de madeira. De algum modo, as pontas do cadarço do sapato de Jared tinham sido amarradas. No andar de baixo, Mallory estava parada, de pé na cozinha, levantando um copo contra a janela para que a água refletisse a luz do sol e produzisse um arco-íris na parede. Simon sentou-se perto dela. Os irmãos de Jared pareciam hipnotizados. O que foi? Perguntou Jared. Ele estava irritado e o joelho doía. Se só queriam lhe mostrar como aquele copo estúpido estava lindo, ele ia arrebentar alguma coisa. Tome um gole, Disse Mallory, entregando-lhe o copo. Jared olhou para o copo desconfiado. Será que eles tinham cuspido dentro dele? Por que será que Mallory queria que ele bebesse a água? Anda, Jared! Disse Simon. Nós já experimentamos. O forno micro-ondas apitou, e Simon levantou-se para retirar um bolo enorme de carne moída de dentro dele. A parte de cima estava com uma cor acinzentada e esquisita, mas o resto da carne ainda parecia congelada. O que é isso? Perguntou Jared, espiando a carne. É para o Byron. Disse Simon, despejando a carne numa vasilha grande e acrescentando cereais. Ele deve estar melhorando. Está sempre com fome. Jared sorriu. Qualquer outra pessoa estaria cautelosa ao ajudar um grifo semi-esfomeado que se recuperava na casinha da carruagem. Menos o Simon. anda, Disse Mallory. beba água. Jared tomou um gole e engasgou. O líquido queimou sua boca e ele cuspiu metade no chão de ladrilhos. O restante escorreu por sua garganta queimando feito fogo. Vocês ficaram loucos! O que é isso? Gritou ele no meio de um acesso de tosse. Água da torneira. Disse Mallory. Está com esse gosto. Ai, então por que vocês me fizeram beber essa água? Perguntou Jared. Mallory cruzou os braços. Por que você acha que essas coisas todas estão acontecendo? O que você quer dizer? Perguntou Jared. Quero dizer que as coisas esquisitas começaram a acontecer depois que encontramos aquele livro. E não vão parar enquanto não nos livrarmos dele. Muita coisa esquisita já estava acontecendo antes. Protestou Jared. Não interessa. Disse Mallory. Aqueles goblins queriam um guia. Eu acho que devíamos entregá-lo a eles. A sala ficou em silêncio por alguns minutos. Finalmente, Jared conseguiu sussurrar. O quê? Nós devíamos nos livrar desse livro estúpido. Repetiu Mallory. Antes que alguém se machuque. Ou coisa pior. Nós nem sabemos o que essa água tem de errado. Jared olhou para a pia.
a ira se enroscando em seu estômago. E daí? Disse Mallory. Lembram daquilo que o Tibério disse? Que o guia de campo de Arthur é perigoso demais. Jared não queria pensar em Tibério. Precisamos do guia! Disse ele. Nós não teríamos descoberto que havia um gnomo na casa sem ele. Nós não saberíamos sobre o Troll ou os Goblins, nem nada. E eles não saberiam sobre nós. Disse Mallory. O livro é meu! Disse Jared. Para de ser tão egoísta! Gritou Mallory. Jared cerrou os dentes. Como ela se atrevia a chamá-lo de egoísta? Era medrosa demais para guardar o guia. Sou eu quem decide o que vai acontecer com esse livro e ponto final! Ah, eu vou te mostrar o que é ponto final. Mallory deu um passo na direção dele. Se não fosse por mim, você estaria morto! E daí? Disse Jared. Se não fosse por mim, você estaria morta antes! Mallory respirou fundo. Jared quase conseguiu imaginar a fumaça saindo das narinas dela. É isso mesmo! Todos nós teríamos morrido por causa desse tal livro! Disse ela. Os três olharam para o tal livro, que balançava na mão esquerda de Jared. Ele se virou para Simon furioso. Imagino que você concorde com ela. Simon ergueu os ombros, desconfortável. O guia realmente nos ajudou a descobrir a verdade sobre o Tibério e sobre a pedra que permite enxergar os seres fantásticos. Jared sorriu triunfante. Mas... Continuou Simon, e a expressão de Jared mudou. E se houver mais goblins por aí? Eu não sei se conseguiríamos detê-los. E se eles entrassem na casa? E se eles pegarem a nossa mãe? Jared fez que não com a cabeça. Se Mallory e Simon destruíssem o guia, então teriam feito tudo a troco de nada. E se devolvermos o guia e mesmo assim eles continuarem a nos perseguir, hein? Por que eles fariam uma coisa dessas? Perguntou Mallory. Porque nós ainda saberíamos da existência do livro. Disse Jared. E continuaríamos sabendo que os seres fantásticos são reais. Eles poderiam achar que nós escreveríamos outro guia. Eu daria um jeito para que isso não acontecesse. Disse Mallory. Jared virou-se para Simon, que estava enfiando uma colher de pau dentro da meleca de carne semi-congelada, misturada com cereais. E o grifo? Os goblins queriam o Byron, não é? Nós vamos devolvê-lo também? Não. Disse Simon, entreabrindo as cortinas desbotadas para olhar o jardim. Não podemos permitir que o Byron vá embora. Ele ainda não se recuperou totalmente. Ninguém está procurando o Byron. Disse Mallory. Isso não é a mesma coisa de jeito nenhum. Jared tentou pensar num argumento que os convencesse, algo que comprovasse o quanto eles precisavam do guia. Ele não compreendia os seres fantásticos mais do que Simon ou Mallory. Nem sequer sabia por que os seres queriam o guia, já que ele só falava deles mesmos. Será que os seres fantásticos não queriam que as pessoas os enxergassem? A única pessoa que poderia saber a resposta era Arthur, e ele já tinha morrido há muito tempo. Jared parou para pensar nisso. Existe alguém que poderíamos perguntar. Alguém que realmente sabe o que precisamos fazer. Disse Jared. Quem? Perguntaram Simon e Mallory ao mesmo tempo. Jared tinha vencido. O livro estava salvo, pelo menos por enquanto. Ele sorriu. Lucinda Spiderwick, a nossa tia Lúcia. Afinal, ela é filha do Arthur. As Crônicas de Spiderwick. Livro 3, O Segredo de Lucinda. Capítulo 1, em que muitas coisas viram do avesso. Conta com as vozes de Lucas Saguista como narrador, Paulo Piazza como Jared Grace, Ian Scofield como Simon Grace, Heloise Portugal como Mallory Grace. Direção, Lucas Saguista. Tradução, Heloísa Prieto. Edição de áudio e sonoplastia, Heloise Portugal. Encerramento, Paulo Piazza. Essa é uma produção do grupo Quartel Canvete.